E aí, moçada, tudo tranquilo? Eu quero apresentar a vocês o IDR. Hoje eu vou iniciar primeiro mostrando a vocês a importância desse dispositivo e por que ter ele na tua casa, na tua rede elétrica, vai fazer toda a diferença. E se depois de 60 segundos eu não te convencer da importância desse dispositivo, então esse vídeo não é para você. Não perde teu tempo. Mas se você não conhece e quer saber qual a importância dele no teu dia a dia, para que isso fique claro, nós vamos ter que ver esse dispositivo funcionando. A gente vai precisar ver ele em ação. Bora ver? Bora! Esse cenário, ele é uma simulação básica de um dos circuitos elétricos da tua casa, o circuito de tomadas da cozinha. Nesse circuito tem um cabo sem isolamento, ele está exposto, ele está dentro da água. E nós vamos simular uma fuga de corrente, que é basicamente a mesma coisa que acontece quando você toma um choque elétrico. Esse cabo sem isolamento, ele poderia estar encostado na lataria da tua geladeira, na carcaça da tua máquina de lavar, de modo que se você encostar na geladeira ou na máquina de lavar, vai tomar um choque elétrico. Se você resolver lavar o piso da cozinha e esse cabo estiver encostado no piso, assim que você puser os pés na água, existe uma grande chance de você sofrer um acidente grave. Mas você só vai descobrir isso quando tocar no eletrodoméstico com defeito ou quando resolver lavar o piso da cozinha e tomar um choque elétrico. Dá calafrio só de pensar nisso. Uma pessoa sozinha em casa, lavando roupa, lavando o piso de uma cozinha que tem um eletrodoméstico que dá choque. Mas se você tiver esse dispositivo instalado no teu quadro elétrico, veja o que acontece quando você toca no eletrodoméstico com defeito ou na água energizada. Nós vamos energizar os circuitos. E essa lâmpada está aí para você perceber que existe energia elétrica nesse circuito. E aí você vem distraído e pisa na água. Percebeu? Em milésimos de segundos, esse dispositivo ele desligou toda a energia da casa. E ao invés de um acidente grave, não aconteceu nada. Esse dispositivo ele acabou de salvar a tua vida. Se até aqui eu não ganhei a tua atenção, você pode até deixar o teu like pelo nosso esforço em te trazer um conteúdo proveitoso. Mas não perde teu tempo. Esse vídeo não é para você. Mas se eu ganhei a tua atenção, deixa teu like, fica até o final, para você não apenas saber como funciona esse dispositivo, mas também saber como instalar esse dispositivo fantástico na tua rede elétrica. Bora? Vem comigo. Esse é o IDR. IDR é uma sigla para interruptor diferencial residual. No teste que nós fizemos ainda há pouco, nós simulamos uma máquina de lavar ou uma geladeira com defeito. Mas também podia ser um chuveiro elétrico com defeito ou seu filho pequeno enfiando um grampo de cabelo em uma tomada. A parte de todos esses exemplos citados, a ideia aqui, a ideia geral, é ter um dispositivo que nos dê uma certa medida de segurança contra choques elétricos vindos de qualquer fonte. E esse dispositivo, quando instalado da maneira correta, ele pode nos dar essa certa medida de segurança. Em linguagem simples, o DR ele é um dispositivo que monitora a corrente que entra no seu circuito e a corrente que sai. E quando a corrente que sai é menor do que a corrente que entrou, mesmo que seja por uma quantidade muito pequena, uma quantidade irrisória, um resíduo, ele entende que houve uma subtração, uma fuga dessa corrente. Ele leva milésimos de segundo para perceber isso e desliga toda a energia da rede. Aqui, nesse ponto, é importante nós entendermos que todo dispositivo de proteção, por mais eficiente que seja, ele tem suas limitações. E com o DR não é diferente. Ainda assim, na maioria das situações em que houver um risco de fuga de corrente
ou de choque elétrico, o IDR atua como uma proteção, como uma salvaguarda à vida das pessoas e dos animais. E por norma, o IDR ele é um dispositivo essencial para a segurança, em especial em áreas úmidas, cozinhas e áreas externas. Mas a recomendação é usá-lo para proteger toda a instalação elétrica. E uma vez que nós entendemos isso, vamos para a instalação? Bora! Eu quero iniciar essa parte deixando claro a vocês que o foco desse vídeo não é mostrar ou ensinar como se monta um quadro de disjuntores. A ideia aqui é mostrar onde o IDR ele entra na tua instalação e como ele deve ser instalado no quadro que vocês já possuem. E como o foco não é montar um quadro elétrico, nós não vamos dimensionar disjuntores e nem cabos, visto que esses componentes eles já fazem parte do quadro que vocês já possuem, do quadro atual de vocês. Se o foco fosse montar um quadro elétrico, uma instalação como essa deveria usar cabos com seção de 10 milímetros e um disjuntor geral de pelo menos 50 ou 60 amperes. Mas eu vou usar os disjuntores e os cabos que eu tenho em mãos. Até porque a ideia aqui não é que componentes usar, e sim onde posicionar cada componente em relação ao DR. Eu tenho visto por aí muitas instalações antigas e que não foram atualizadas. Uma instalação simples, mas atualizada e que possua o mínimo dos componentes de proteção, ela teria, além do disjuntor geral e dos disjuntores dos circuitos, ela também teria pelo menos um DPS, um IDR e teria os barramentos de terra e neutro. E como alguns dos que estão assistindo a esse vídeo talvez tenham um quadro com uma configuração mais antiga e sem esses dispositivos de proteção, eu vou trazer dois exemplos de montagem. O primeiro exemplo, no vídeo de hoje, nós vamos instalar apenas o IDR, sem o DPS. No próximo vídeo, que vai ser daqui a mais ou menos uns 3 ou 4 dias, nós vamos instalar o IDR e o DPS juntos no mesmo quadro elétrico. Nesse ponto eu queria abrir um parêntese para duas palavras de cautela. Primeiro, a recomendação e o incentivo desse vídeo não é para que vocês instalem apenas o IDR sem o DPS. A recomendação é que nós tenhamos tanto o IDR como o DPS juntos no mesmo quadro elétrico, já que cada um deles possui uma função específica e protege uma área diferente da instalação. Segunda palavra de cautela. Se você não se sente à vontade para fazer a instalação você mesmo do seu IDR, não se sente mal por isso. Chama um eletricista da tua confiança para instalar o dispositivo. O importante aqui não é quem instala, e sim que o dispositivo esteja corretamente instalado e que ele esteja te protegendo. Uma vez que isso ficou entendido, vamos para a instalação? Bora! O nosso projeto ele será para uma instalação com tensão de 220 volts, fase e neutro. Como o nosso foco aqui nesse projeto é a instalação do IDR, nós usaremos apenas 3 circuitos para simular e entender a sequência da instalação. Nós teremos o circuito de iluminação, circuito de tomadas de uso geral, o circuito do chuveiro. E se o quadro de vocês tiver mais que 3 circuitos, que provavelmente tem, isso não tem a menor importância, porque o importante é a dinâmica da instalação, e a dinâmica é exatamente a mesma, com 3 circuitos ou mais. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu já organizei os barramentos de terra e de neutro, já organizei os disjuntores e também o IDR.
E a ordem da nossa montagem ela ficou assim. Primeiro, o disjuntor geral, que tem 32 amperes e que deve ser o primeiro da sequência. Ele deve vir antes de todos os outros. Em seguida, deveria vir o DPS. Mas como ele não fará parte dessa instalação, o próximo da sequência é um IDR de 63 amperes. Depois do IDR, vem os circuitos: iluminação de 16 amperes, tomadas de uso geral de 20 amperes e o chuveiro, que tem 32 amperes. E bem aqui nesse ponto da instalação, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que quando você for adquirir o teu IDR, você tem que lembrar que esse IDR ele deverá possuir capacidade igual ou superior ao teu disjuntor geral. Eu vou te dar um exemplo. Se o teu disjuntor geral for um disjuntor de 50 amperes, o teu IDR deve ser igualmente de 50 amperes ou maior que 50 amperes, nunca menor. Beleza? Lá do padrão de entrada, nós já recebemos os cabos de fase, neutro e de terra. E quando nós fazemos a medição desses cabos, dá para perceber que esses cabos estão energizados. Então, o primeiro passo é desligar a energia para que nós possamos trabalhar com segurança. Beleza? Vamos desligar a energia e vamos iniciar a instalação. Uma vez que a energia foi desligada, nós vamos iniciar a organização dos cabos e colocá-los nos seus devidos lugares. Para isso, nós vamos usar um alicate de compressão e esses terminais tubulares. Esses terminais, eles facilitam a organização dos cabos e melhoram o contato. Vamos iniciar pela fase. Terminal local. Em seguida, cabo de terra. E por último, cabo de neutro. Talvez vocês não consigam ver daí, mas bem aqui, nesse canto superior, tem uma letra N maiúscula, indicando onde o cabo de neutro deve ser conectado no IDE. E via de regra, e também de acordo com o esquema de fabricante, o neutro sempre vai entrar pela parte de cima do IDE. Mas eu aconselho vocês a verificarem o manual que acompanha o IDR de vocês, para ter a certeza de que, no caso de vocês, a entrada do neutro também é aqui por cima. Beleza? Agora nós vamos conectar os cabos. Começando pela fase, ela vai entrar na parte de baixo do disjuntor geral. O cabo está no lugar. Vamos dar o aperto. Pronto. Cabo no lugar. Próximo cabo. Cabo de aterramento. Preso ao barramento. Pronto. Cabo de terra preso ao barramento. E agora, cabo de neutro. Conectado ao IDR na parte superior.
Vamos dar o aperto. Pronto. Todos os cabos estão conectados. A fase entrou por baixo do disjuntor geral, o terra veio para o barramento de terra, e o neutro ele está vindo direto e entrando na parte superior do IDR, na entrada correspondente ao neutro. Beleza? Agora que todos os cabos principais estão nos seus devidos lugares, nosso próximo passo é fazer as derivações. E nós vamos começar derivando a fase. Vejam que ela entrou aqui, por baixo do disjuntor geral, e ela vai sair aqui, na parte superior do disjuntor geral. E daqui, ela precisa migrar para cá, para a entrada de fase do IDR. Como é que nós vamos fazer isso? Trazer a fase daqui até este outro ponto. Bom, você pode usar um pedacinho de cabo. Pedacinho de cabo com as pontas decapadas. E aí você faz isso. Deriva da saída do disjuntor geral para a entrada do IDR. Funciona? Funciona. Mas eu, pessoalmente, acho que fica feio. A aparência não fica profissional. Então, eu costumo fazer assim. Eu uso o mesmo recurso, que é o pedacinho de cabo, mas eu coloco terminais nas pontas do cabo. Dessa forma, não só a aparência, mas sobretudo o acabamento do trabalho fica bem melhor. Vamos colocar essa derivação no lugar? Vem comigo. Derivação no lugar. Segurar para aperto. Pronto, moçada. A derivação do disjuntor geral, da fase do disjuntor geral para a entrada de fase do IDR está feita, está completa. Muito bem. Ainda com a fase entrou no IDR, agora a fase está protegida. E essa fase precisa sair do IDR e alimentar o restante dos circuitos. Ela precisa migrar daqui para todos esses circuitos. Aqui nós só temos 3. Mas se vocês tiverem mais circuitos, a fase deve ser derivada para todos os circuitos. Para esses casos e para um acabamento profissional, eu costumo usar um barramento pente. Esse é um barramento monofásico e ele é simples. Ele é colocado na saída de fase do IDR. Como vocês podem ver, ele já tem as derivações. E ele deriva para todos os outros circuitos. Não só para esses 3, mas para muito mais circuitos, caso você tenha mais circuitos. Esse barramento aqui está inteiro. Mas para essa instalação, eu já preparei um barramento. Eu tenho outro barramento, eu cortei ele no tamanho certo, né? Porque você não vai ficar com toda essa extensão dentro do teu quadro, né? Talvez nem caiba dentro do quadro. Então, você pega o barramento, corta no tamanho certo, e aí coloca ele na saída para alimentar os outros circuitos. Nós vamos ter a saída do IDR, então 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 4 pinos desse. 1, 2, 3, 4. Esse último aqui, eu já isolei ele, eu pus uma capinha nele, porque se eu precisar colocar um circuito a mais tarde, então eu já tenho onde colocar o próximo disjuntor para que ele receba a derivação do IDR e também fique protegido. Beleza? Então, vamos colocar
o barramento, a gente derivar do IDR para os outros 3 circuitos. Vamos apertar o último. Bem apertado. Agora vamos apertar o primeiro. E agora a gente aperta os demais. Primeiro circuito. Segundo circuito. Pronto, gente. Todos muito bem apertadinhos. A derivação da fase concluída. Entrou pelo disjuntor geral, pela parte de baixo. Saiu do disjuntor geral pela parte de cima. Migrou para o IDR. Desceu pelo IDR, já protegida. E da saída do IDR, essa fase migrou para todos os outros circuitos. Então, esses circuitos, quando forem ligados, eles já estão protegidos pelo IDR. Beleza? O último a ser derivado será o neutro. Ele veio direto do padrão de entrada e foi conectado à entrada de neutro do IDR. E agora, uma vez que ele passa pelo IDR e sai protegido aqui embaixo, ele precisa ser derivado para o barramento de neutro. Dessa forma, todos os circuitos que estiverem ligados nesse barramento estarão protegidos pelo IDR. Vamos fazer isso? Bora! Nós vamos utilizar a mesma técnica de antes. Um pedacinho de cabo com terminais na ponta. Essa ponta na saída de neutro do IDR e essa ponta no barramento de neutro. Observe. Agora é só apertar. Aperta primeiro aqui no barramento. Agora aqui. Pronto. Neutro derivado. E nossa instalação completa. Vamos testar agora? A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora é: será que funciona? A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se tem tensão na fase. Detector sinalizou que sim, a energia está ligada, que nós temos tensão na fase. Então, vamos ligar o disjuntor geral, vamos ligar o IDR e vamos ligar todos os outros circuitos. Circuito de iluminação, tomadas de uso geral, chuveiro. Está tudo ligado. Para saber se o IDR está funcionando, o fabricante colocou aqui na frente do IDR esse botão que é um botão de teste. Se você pressionar esse botão e essa alavanca descer, é um indicativo de que a instalação está correta. Vamos ver? Desarmou. A instalação está feita de maneira correta. Existem outros testes que a gente pode fazer? Sim. Vamos fazer mais um. Nesse teste prático, nós vamos simular uma fuga de corrente
que via de regra é a mesma coisa que acontece quando você toma um choque elétrico. Se eu conectar os cabos dessa lâmpada de teste na saída do IDR, a lâmpada acende e nada acontece, porque a corrente ela está em equilíbrio. A corrente que está entrando é exatamente igual à corrente de saída. Mas se eu conectar os cabos, um deles na entrada do IDR e o outro cabo na saída, ele desarma imediatamente, corta toda a energia. Ele entende que a corrente de entrada ela tem um valor, mas parte desse valor foi usado para acender a lâmpada. Logo, o valor da corrente que saiu é diferente do valor da corrente que entrou. E a primeira suposição do dispositivo é que alguém tocou num cabo ou numa superfície energizada. E aí, em milésimos de segundo, ele desabilita toda a energia elétrica. Muito show, não é? Vale a pena ter um dispositivo desse instalado no teu quadro elétrico. Nós não dissemos tudo o que poderia ter sido dito sobre o IDR, mas eu imagino que deu para ter uma ideia daquilo que ele pode fazer e como ele pode contribuir para a segurança da nossa casa. E isso me fez lembrar de uma frase de um homem muito sábio, que ele disse: o homem sábio vê o perigo e se esconde. Os tolos passam adiante e sofrem a penalidade. A mensagem desse homem sábio, pelo que eu entendi, não é sobre ser covarde e se esconder. A mensagem dele é sobre tomar providências quando eu sei que algo oferece perigo à minha integridade física ou da minha família. E eu acho que esse dispositivo ele se encaixa bem nessa descrição. Se eu posso colocar uma camada a mais de proteção e segurança na minha casa, e isso por um custo muito baixo, por que não fazer isso? Eu quero finalizar fazendo um agradecimento a todos que se inscreveram no canal. Há pouco menos de 30 dias, eu publiquei o primeiro vídeo desse canal. E para falar a verdade, gente, eu não esperava que ninguém mostrasse interesse em algum dos vídeos publicados ou se inscrevesse no canal. E hoje, para minha surpresa, o canal que tem menos de 30 dias tem 36 inscritos. Pode não parecer muito para a maioria, mas para nós aqui do canal, isso superou em muito as nossas expectativas. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai continuar a batalhar pelos 1000 inscritos até o final do ano. Mas nesse momento, gente, eu já estou muito feliz pelos meus preciosos 36 inscritos. Em mais alguns dias, nós teremos mais um vídeo. Dessa vez, a instalação do IDR e do DPS juntos no mesmo quadro de disjuntores. Na descrição desse vídeo tem links para as lojas com preço justo, onde vocês podem adquirir o IDR e as ferramentas que foram utilizadas nessa instalação. Todos, como eu já disse, com preço justo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te acrescentou algo, então deixa teu like e se inscreve no canal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Fui!